Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer, porque não anda conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra nós, pois quem não é contra vós, é por vós. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 49. Às vezes nós fazemos o mesmo questionamento de João, que foi João que questionou. Talvez deparou com alguém admirado com as palavras deste mesmo Deus. Existe uma velha máxima que fala que versículo fora de contexto é pretexto para a heresia. Eu sou terminantemente a favor disso. É claro que nós devemos avaliar todo o texto. Mas como isso é apenas uma reflexão, para que se possa refletir, bela redundância. Mas enfim, como isso é apenas uma reflexão, a grande realidade é que ao ler esse versículo eu me lembrei ontem do meu pastor. Quando falava, ele postou nas redes sociais um vídeo da mãe de Anderson Freire, cujo ela cantava uma canção muito simples. Mas por que estou refletindo sobre isso? Porque coincidentemente, algum tempo antes, eu vi um rapaz que gosta muito de explicar ou de fazer explanações sobre canções e a origem de suas canções. E, no entanto, este rapaz fez questão de falar do próprio Anderson Freire. Por que isso tem alguma relevância? Porque isso teve relevância para mim. Primeiro porque no vídeo eu vi a simplicidade da sua mãe. E aquilo realmente foi interessante, impactante. Agora a grande realidade sobre uma canção, porque sem conhecer eu fiquei profundamente inimigo de uma das canções. Eu tinha um conceito, uma opinião formada a respeito de uma das canções de Anderson Freire. Rotulava essa canção de canção humanista, e talvez ela tenha até um cunho humanista. E eu rechaço terminantemente qualquer canção que coloca o homem como centro. Haja visto uma canção de Damares, que falava que tem sabor de mel, algo a respeito disso. Realmente essas canções, elas, quando não são humanistas, são triunfalistas. Só que eu sempre olhando por esse lado, essa canção de Anderson Freire, ela até então fazia e faz realmente cócegas no ego de uma pessoa. Quando ele dizia: você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não te notou. Algo assim. Você é precioso, mais caro, mais raro do que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Essa canção, sim, ela tem uma certa conotação humanista. Mas por que então estou falando do livro do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 49? E também estou falando desse rapaz que buscava as origens da canção. E essa explanação dele mexeu muito comigo. Segundo ele, o Anderson Freire estava fazendo uma visita a um presídio. E uma das detentas chegou para ele, estava muito arrasada, muito abatida. E essa detenta disse: o que você viu em nós? Porque se sentia a escória. E há razões para se sentir a escória. Talvez pelo seu pecado, pelo seu erro, por suas falhas. Então foi que ele voltou para sua casa e inspirou-se nesta canção. Eu nem lembro mais o nome da canção. Raridade, não sei se é isso. A grande realidade é que muitos teólogos criticavam esta música, assim bem como a canção de Damares. E eu sempre nessa onda também, quantas vezes
não fiz juízo de valor a esse respeito. Só sei que o Anderson Freire compôs essa canção e depois foi no mesmo presídio cantar, e as lágrimas desciam naquelas mulheres que se sentiam completamente rejeitadas, com a autoestima subjugada. É algo a se pensar. Então, desde então, eu passei a refletir de outra forma. Não estou com isso promulgando um relativismo, ou humanismo, ou triunfalismo. Mas existem momentos, eu falo por mim, em que a situação está tão difícil e que nós passamos por tantas humilhações, que nós nos sentimos uma escória, um zero, uma esquerda, um nada. E talvez canções como essa de Anderson Freire nos dá um pouco de esperança em nossos corações, faz com que venhamos a elevar a nossa autoestima, para que não venhamos a nos sentirmos uma escória, para que saber que ainda que haja pecado em nós, Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados e estender as mãos para nos ajudar. Por isso, às vezes eu fico pensando em algumas pessoas que estão fazendo a obra de Deus. A grande realidade é que cada um vai dar conta daquilo que faz. Só Deus pode pesar os espíritos. Existe um provérbio que eu guardo no meu coração, as 7 chaves, no capítulo 16, que testifica-se que do coração do homem são as preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. Também está escrito neste mesmo capítulo: apresenta ao Senhor as suas obras, e Ele fará os seus desígnios. Enfim, se a canção de Anderson Freire é humanista, eu já não sei, mas que ajudou várias mulheres a sentirem melhor. E quem sabe depois dessa canção, um evangelho verdadeiro, puro, essa canção não tenha sido a porta de entrada para que depois dessas mulheres conseguirem sair da verdadeira prisão abstrata a qual elas se sentiram livres para viver uma verdadeira vida com Cristo, a plenitude do Evangelho de Jesus, e não se sentirem escórias, vivendo humilhadas, subjugadas. O mesmo se dá com tantos, eu falo por mim porque fui um alcoólatra, com a autoestima lá embaixo. E quantas vezes tudo que eu queria era ter um pouco de esperança e pensar que a vida não era tão horrível assim. Você é precioso, mais raro do que o ouro de Ofir. Se você não desistiu, Deus não vai desistir. Eu sou péssimo para cantar. Ainda bem que existem homens como Anderson Freire. Bendito seja esse Deus maravilhoso, cujo nome é Jesus Cristo.